Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos no capítulo 12, as atividades econômicas do setor primário. Página 286, a economia extrativista, o aproveitamento da natureza pelo homem. Primeiro a gente vai falar o que significa o extrativismo, tá? Bom, o extrativismo significa todas as atividades de coleta de produtos naturais, sejam esses produtos de origem animal, vegetal ou mineral. É uma das mais antigas atividades humanas, antecedendo a agricultura e a pecuária. A agricultura, a pecuária e a indústria, praticada por todas as sociedades, tá? Então, vamos marcar todo o segundo parágrafo, quando fala, a primeira dessas atividades é o extrativismo. Então, o extrativismo é a retirada dos recursos naturais, seja ele de origem animal, tá? Pesca, caça, ou a criação de rebanhos, seja ele mineral, a retirada de minérios como ferro, ouro, estanho, bauxita, até pedras preciosas, tá? Como ser de origem vegetal, né? Que é a colheita, né? Ou a plantation, só de milho, ou só de soja, ou só de algodão, ok? Vamos marcar os tipos de extrativismo. O extrativismo vegetal é o recurso ligado à flora. Flora é quem? São os vegetais, tá? Então, ele serve, né? O extrativismo vegetal serve para a gente tirar madeira para fazer mobiliário, a carnaúba, o babaçu para fazer óleo, tá? O extrativismo animal, a pesca para a gente comer os peixes, a criação de gado bovino, né? A criação principalmente de vaca para ter leite, fazer iogurte, tá? E o extrativismo mineral, ferro, prata, o ouro, né? Diamante, tá? São os 3 tipos de extrativismos que nós encontramos no nosso território brasileiro. Página 287, o extrativismo como atividade de sobrevivência, né? Então, se faz necessário, né, termos o extrativismo, seja ele de origem animal, seja ele de origem vegetal, seja ele de origem mineral. Nesse caso aqui, a gente está vendo aqui o açaí e a castanha do Pará. Então, a gente pode dizer que é um extrativismo vegetal, né? O açaí aqui no Brasil, a gente come o açaí com vários outros, com calda, né? Com sucrilho, com leite em pó, com amendoim, com paçoca. No Nordeste, eles comem o açaí com a comida. A mesma coisa a castanha do Pará. Aqui no Rio de Janeiro, né, nós comemos castanha do Pará, né, tomando uma cerveja ou comendo por comer. Lá no Nordeste, não. Eles comem junto com a comida, tá? Para complementar. Então, esse tipo de extrativismo, nós chamamos de extrativismo o quê? De extrativismo vegetal. Então, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo, que diz que atualmente diversas comunidades nativas da Amazônia, da África, e da Ásia e da América praticam coleta de forma integrada, né, com a natureza, respeitando suas capacidades e limites como forma de complementar a prática da agricultura. Quando ele fala respeitando as suas capacidades, é a colheita, tá, com seriedade, a colheita com, né, cuidado. Por quê? Né, para não dar danos à árvore, para ter sempre o fruto, para que nós possamos o quê? Comer, ok? Vamos agora
marcar embaixo da figura esse parágrafo, em si, o extrativismo não é uma atividade depredadora. O que é depredadora? É alguém que age destruindo, tá, o ambiente que ele atua. Qualquer agente, seja ele o homem, né? E o homem é o grande predador da natureza, tá? Então, quando falo, então é necessário o extrativismo para o quê? Para a nossa alimentação. É necessário o extrativismo para a gente poder, tá? Exportar para outros países, tá? Mas a gente tem que ter cuidado para essa atividade não ser uma atividade depredadora, tá? Que age destruindo o meio ambiente. Ou seja, o homem tem que coletar, tá? A atividade vegetal com cuidado para não causar danos na natureza, porque o maior agente destruidor da natureza é o homem, tá? Também fala, né? Também fala que aquele que pratica respeito ao limite da natureza, porém, quando realizada com fins puramente comerciais em escala industrial, pode provocar danos irreversíveis ao meio ambiente. Que danos irreversíveis ao meio ambiente é esse? Quando o homem tira a cobertura vegetal e não repõe, né? Isso realmente causa um dano irreversível para a natureza, tá? Mineradoras, né? Quando realizam a retirada, né, de minério, utilizam mercúrio, causa contaminação das águas, aí consequentemente os peixes acabam morrendo dos rios, né? Podendo matar a população inteirinha de animais, né, que a gente chama de fauna, né, aquática, né? E essa caça desenfreada. Então, essa caça desenfreada é uma caça excessiva, tá? É uma caça sem freio. O homem não quer saber se aquele animal está em extinção ou não está em extinção, quando fala da caça clandestina. Isso é um dos problemas que a gente encontra muito no tipo de extrativismo. Página 288, nós estamos vendo aqui uma pesca industrial na Austrália, né? Que nada mais é do que o extrativismo animal, né? Quando a gente fala da pesca. Então, eu gostaria que vocês marcassem esse parágrafo embaixo, quando fala, né? Um dos principais ramos na atualidade é a pesca industrial ou a pesca extrativismo pesqueira. Bom, o que é a pesca industrial, né? É aquela pesca em que isso acontece só em países, né, de primeiro mundo, no caso Austrália, Japão. É uma pesca, como a gente fala, é uma pesca industrial, é onde a gente tem um sonar dentro da embarcação e esse sonar avisa onde estão os cardumes e aí a partir de então ele leva como se fosse um tubo de sucção e pesca os peixes. Aqui no Brasil a nossa pesca é artesanal. Como é que é a pesca artesanal? O pescador vai para o mar e a partir daí ele joga aquela rede de pesca e aquela rede de pesca e ele tira os peixes, né? Nos países desenvolvidos como a Austrália, Japão, né? Essa pesca ela é uma pesca industrial extrativista, tá? Ou extrativa, né? Pesqueira, que é uma pesca altamente com tecnologia. Vamos marcar todo esse primeiro parágrafo. E vamos marcar a pesca artesanal, é a que eu já expliquei, né? A pesca artesanal é aquela pesca em que o homem, né, ele pesca para sua sobrevivência, é aquela agricultura de subsistência. Ele pesca para ele e a família dele, né, se alimentar. O que sobra ele até vende, tá? Então nós temos
dois tipos de pesca. A pesca industrial, que é uma pesca, né, onde a gente tem GPS, onde a gente tem vários fatores, e a pesca artesanal, em que o homem utiliza a rede. Vamos agora para o extrativismo mineral e a indústria moveleira, ou seja, o extrativismo da madeira, o extrativismo da madeira e a indústria moveleira. Bom, o extrativismo da madeira a gente chama de extrativismo vegetal. Então, vamos marcar todo esse parágrafo, fazer móveis, como eu já falei para vocês, mesa, cadeira, e também para construir casa, que é necessário madeiras para segurar, né? Para segurar a construção. Página 289, vamos marcar o segundo parágrafo. O que hoje ocorre com as nossas florestas já ocorreu com florestas temperadas, subtropicais, boreais, na Europa, Ásia, Austrália, América do Norte e até na América do Sul, pois o desmatamento para o uso agrícola, pecuária e mineração tem colocado em risco nossa fauna e flora. Bom, a fauna são os animais e a flora são os vegetais. Então a gente tem essa caça, né, desenfreada de madeira. É necessário desmatar? É necessário desmatar para fazer mesa, cadeira, guarda-roupa, né, sofá. Porém, a gente tem que ter cuidado com o nosso desmatamento. O ideal é, vou desmatar e já vou levar uma mudinha para replantar. Porque uma árvore, para ela ficar adulta, ela demora um século, ou seja, 100 anos. Então, a pessoa que está plantando essa árvore, ela não vai ver ela completar seus 100 anos. Nem o filho dele vai ver. Agora, o neto vai ver. Tá dando para entender? E quando eu falo da fauna, é que aqueles animais que vivem ao redor dessa vegetação vão ser obrigados a sair dali para ir para outro lugar. Então, quando a gente faz um extrativismo vegetal desenfreado, ele pode acabar com a nossa fauna, que é as espécies marinhas, as espécies animais. Por isso, algumas espécies animais acabam entrando dentro da casa das pessoas que moram ao redor à procura de alimentos. Por quê? Porque o homem retirou, tá, o seu alimento. Tá? Então, é necessário o extrativismo vegetal? Sim, é necessário o extrativismo vegetal, porque a gente compra guarda-roupa, compra reque, compra mesa, cadeira, guarda-roupa, cama, sofá, tudo isso, a estrutura do sofá é feita de madeira. Depois ela é coberta de espuma e tecido, mas a estrutura dela é de madeira. Então se faz necessário o extrativismo vegetal, porém com responsabilidade, tá? Vamos marcar também embaixo todo o primeiro e segundo parágrafo quando fala: hoje o Brasil atinge um elevado grau no nível de devastação das florestas naturais. É um dos maiores comercializadores de madeira do mundo, tá? Trechos gigantescos da Amazônia desapareceram e Mata Atlântica ainda agoniza a morte anunciada, porque o homem tira a cobertura vegetal. Agora, a retirada do látex da seringueira, látex é aquele líquido branco que faz borracha de apagar as tarefas, né? Faz o pneu também da bicicleta, da moto. É uma das atividades que provoca o mínimo de impacto ambiental possível. Por quê? Porque é assim, ó, aqui é a seringueira. Então, o homem não corta a árvore, ele vai fazendo talhos assim, ó, na árvore. E aqui vai saindo um líquido branco. Quando acabar de sair o líquido branco aqui, ele faz outro talho, aí sai o líquido branco.
aí ele faz outro talho, aí ele faz outro talho, ele faz outro talho. Quando acaba, ele vai para outra árvore, aí depois ela se recupera e ele tira de novo. Então, o ciclo da borracha, tá, é um único extrativismo que não causa impacto ambiental ao nosso meio ambiente, tá? Vamos marcar o primeiro e o segundo parágrafo, ok? Agora vamos falar do extrativismo mineral, tá? Que são os minérios. Página 290, vamos marcar o primeiro parágrafo que diz: a indústria de mineração é a atividade de retirada de minerais com auxílio de máquinas e equipamentos de diversos conhecimentos, né, científicos, além de mão de obra especializada, como engenheiros, geógrafos e geólogos, né? Então, para eu fazer uma mineração, eu preciso de um equipamento certo, tá? E preciso de mão de obra especializada. Um engenheiro, para ver que se eu desmontar aquele morro não vai ter o impacto ambiental. O geólogo, para saber que tipo de rocha é essa, tá? E o geógrafo, para ver o espaço que ele pode ser retirado. Então, para eu tirar esse minério, seja ele o alumínio, o chumbo, o cobre, o estanho, o ferro, o manganês, nióbio, níquel, ouro, titânio, tá? O zinco, calcário, diamante, fósforo, quartzo, o sal, carvão, petróleo, né? Todos esses tipos de minerais se faz necessário de uma mão de obra especializada, tá? Vamos marcar também esse primeiro parágrafo que diz: as indústrias têm como meta a retirada de grandes volumes de minerais para beneficiá-lo, transformando em minérios, tá? Aí, essa fabricação produz carros, eletrodomésticos, eletrônicos, né? E etc. É importante frisar que o Brasil é um dos países que mais exporta, tá? O extrativismo, seja ele animal, seja ele mineral e seja ele vegetal, ok? Vamos marcar o último parágrafo, quando fala tais matérias-primas, também pode ser chamada de commodity. Commodity são mercadorias em inglês. Essas mercadorias, elas são o quê? Elas são exportadas. O que é exportar? São vendidas. Elas não passam por transformações industriais. Muitas vezes são in natura. In natura é do jeito que foi tirada da natureza. No caso, o ferro, do jeito que foi tirada da natureza. O alumínio, do jeito que foi tirada da natureza. O chumbo, do jeito que foi tirado da natureza. Para poder depois ser mandada para a indústria e ser transformada. Ok? Página 291, vamos marcar o primeiro parágrafo que fala: há também a mineração por meio de garimpagem. O que é o garimpagem? O homem vai, vê ali aquele riacho, vê que tem ouro, pega-se tipo uma bacia, mas que tem um buraquinho, né? Aí enfia, joga ali 2, 3 gotas de mercúrio, se brilhar é ouro, aí eles tiram. O único problema da garimpagem é o impacto ambiental que causa na fauna animal que está ali, porque o mercúrio, tá? Ele é altamente tóxico e acaba com os peixes que moram ao redor, tá? Então, ele causa um impacto ambiental muito grande, tá? Principalmente porque os homens vêm, né, atraindo pelo quê? Pelo ouro. Então, vamos marcar todo esse parágrafo. Como eu disse, contamina a água e devasta as espécies aquáticas. O que é devastar? É acabar, é matar as espécies aquáticas que vivem naquele rio. Aqui está mostrando, tá, toda a riqueza mineral. Olha como é que o Brasil é rico em minério, tá? Por isso que nós exportamos para outros países.
Para casa, página 292. Para casa, página 293. Para casa, página 294. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.